bem-vindos. O Congresso Internacional de Tecnologia na Educação apresenta um tema crucial: Educação Tech, equilíbrio, emoção e futuro. Sou Ingrid Furquim, docente do curso de Psicologia, e hoje iremos mergulhar em um tema que une a prática clínica e a inovação. A psicologia que vai até a sua residência, onde o paciente ele está. Essa discussão contamos com um convidado com uma abordagem impressionante, o psicólogo Wagner Faustino de Souza, que é psicólogo clínico com abordagem na fenomenologia existencial, pós-graduado em neuropsicologia e uma experiência valiosa em atendimentos clínicos online, inclusive para a Bélgica. Wagner é um especialista nesse tema e, inclusive, o tema de hoje será a psicologia fora do consultório. A essência do atendimento domiciliar. Wagner, seja muito bem-vindo e obrigada por essa oportunidade de aprendizagem. Olá, professora Ingrid, muito obrigado. É um prazer estar aqui para poder falar sobre esse tema. E é um tema que mostra, né, como a nossa profissão ela se adapta em atender às necessidades do ser humano, né? Legal, muito bacana. Então, para a gente começar, o nosso ponto de partida, Wagner, seria a seguinte pergunta que é fundamental, né? Para quem não conhece a prática em si, o que é, de fato, o atendimento psicológico domiciliar? Bom, o atendimento domiciliar, ou home care, né, como conhecido profissionalmente, é uma modalidade de assistência psicológica que é realizada fora do ambiente tradicional, né? Fora do consultório. E, além disso, é extremamente crucial entender que não se restringe apenas à residência do paciente, né? Esse tipo de atendimento ele pode ser estendido em hospitais, clínicas, né? As clínicas permanentes, né? Ele também pode ser atendido nessa circunstância. E o principal objetivo é oferecer esse apoio terapêutico, né, a quem, por alguma razão, algum motivo, é impossibilitado de se locomover. Entendi, interessante. E você já teve várias experiências, pelo que eu entendi, sobre o atendimento domiciliar. Então, conta pra gente, assim, de forma extremamente sucinta, como que foi para você enquanto psicólogo? Bom, existem algumas razões, né, algumas principais razões que me levou a praticar essa modalidade. Uma delas é que a gente pode até proporcionar um bem maior, né, pro paciente, e dentro disso existem algumas razões, né, são 4, né, mais precisamente destacadas. A primeira delas é a limitação física, né? O que me levou a pensar nisso é a limitação física do paciente. Aqueles pacientes que são praticamente impossibilitados de se locomover, como, por exemplo, os pacientes que têm obeso mórbido, né? Ou pacientes amputados, pacientes que sofreram acidente vascular cerebral, por exemplo. A segunda limitação é a limitação clínica, né? Nesse caso, para ser mais restrito aos pacientes que sofrem ou estão com transtornos graves, como toque, uma depressão severa, né? A fobia social, né? Esses pacientes também têm a possibilidade de serem atendidos na modalidade home care. A terceira é a vantagem clínica. Essa vantagem clínica se aplica um pouco mais nas questões de terapia infantil, né, que permite o profissional observar, né, o ambiente da criança, né, para que ele tenha, né, ou consiga um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais completo, né, com informações mais valiosas extra-consultório. Então, isso acaba proporcionando para o profissional uma melhor qualidade,
né? Observar o ambiente da criança fora do consultório. E, por último, não muito decorrente, é a deficiência da logística, né? Isso acaba se empregando nas questões de terapia familiar, por exemplo, né? Onde possa haver uma dificuldade em reunir todos os membros dessa terapia, né, no consultório, naquele determinado horário. Então, dentro dessas questões, a modalidade se enquadra muito bem também. E falam assim que nós somos uma pessoa dentro de casa, mas fora dela somos outra pessoa. Você concorda com isso? Você trabalhando de forma domiciliar com seus pacientes? Sempre falam que nós somos uma pessoa X e Y fora de casa, que temos determinadas manias ou até mesmo características que a gente não mostra quando estamos inseridos em um outro contexto. Bom, professora Ingrid, acredito que dentro desse contexto, para mim, eu vejo que essa modalidade permite a gente olhar para o paciente de uma outra maneira. Pode ser com que esse paciente ele se sinta mais à vontade estando no seu próprio lar, né? Isso decorre sempre. Fica difícil mencionar que sim, porque as questões variáveis elas se aplicam em diversos fatores, né? O cliente ele pode se sentir muito bem em casa e na clínica não, né? O cliente ele pode se sentir muito bem na sua sala e não sentado na minha mesa no consultório, né? Então eu acredito que tem essas variáveis. E para minha linha de raciocínio, a abordagem que eu atuo, é crucial explorar as diversidades dos pacientes. Já que você tocou na sua abordagem, você poderia falar um pouquinho sobre ela, porque talvez nós tenhamos aqui pessoas que não conhecem muito a abordagem fenomenológica existencial. Você pode falar um pouquinho dela, assim, algo bastante pincelado? Bom, fenomenologia existencial, para mim, é uma abordagem que acaba permitindo com que o profissional, né, que a pratica, ele explore algo que está muito obscuro, né, no paciente. A fenomenologia, ela busca, ela permite isso, né, o explorar. E dentro das questões, né, teóricas que a gente vê na escola, nos atendimentos iniciais, é uma questão que com o tempo a gente passa a compreender o paciente de uma outra maneira, numa outra vertente. Então, a fenomenologia, para mim, ela permite muito isso, explorar além do comportamento. Que eu me lembre, a fenomenologia, ela vai além do que estamos vendo, como qualquer outra abordagem, né? Porque nós, quando nos tornamos, né, psicólogo, a gente tem que ver sempre além daquilo que está sendo mostrado pra gente. Sim. Com uma observação um pouco mais analítica, mais observatória, mais diferente do que a gente está habituado do senso comum. Mas a fenomenologia eu gosto de TCC e gosto de análise psicodramática, mas eu acho extremamente interessante porque tem um toque de humanidade, né? Sim, com certeza. É um sentido que vai além. Falam que quando você é um psicólogo fenomenológico, você tem que sentir, vivenciar com o paciente, diferente de outras abordagens. Exatamente. E para você, como que é isso? Olha, sentir e vivenciar com o paciente é algo que eu faço praticamente em todas as sessões, e isso é sensacional. Dentro da fenomenologia, isso acaba nos auxiliando de uma maneira que nos auxilia a auxiliar o nosso paciente, porque às vezes
inconscientemente eles nos mostram esse caminho que não é perceptível a ele. E aí a gente acaba, né, auxiliando o pensar, o falar, o olhar para si mesmo e tentar, né, numa força maior, obviamente que dependendo, né, do caso, da queixa, uma força maior, se corrigir e se manter dentro de uma situação no qual ele consiga viver, ter suas vivências, né, ter o seu dia a dia com qualidade. E Wagner, me conta aí um pouquinho, qual foi a sua maior dificuldade enquanto psicólogo a partir do momento que você começou a fazer o atendimento domiciliar? Bom, a princípio, o home care, ele me trouxe uma amplitude, assim, muito grande, né, com relação a olhar para o paciente. As dificuldades dentro dessas questões de estar fora do meu setting terapêutico é o quê? São as adversidades do local, né? A gente se depara com N situações. Celulares, cachorros, som no vizinho. A mãe gritando, filha, vem aqui. Isso, tem todas essas questões. Uma das que foi até um pouco engraçado, eu acredito que eu possa reportar aqui, eu estava atendendo a paciente, a gente já havia iniciado o diálogo e o vizinho colocou um funk, daqueles bem funk mesmo, que não deu para continuar. Infelizmente, nesse dia a gente interrompeu, não deu para continuar. E tem uma outra questão, né? Eu não iria ir lá no vizinho, bater palma, olha, né? Vamos parar com isso, por favor, eu estou em atendimento aqui. Sim, abaixa o teu som, que eu estou em atendimento, eu não iria fazer isso. Se liga! Exatamente. Então foi uma situação engraçada, naquele dia não teve como fazer, mas a gente acabou contornando a situação, né? E acredito que os próprios familiares ali se incumbiram de falar com o vizinho, né? Falando assim, ó, nesse horário tá proibido o funk, tá? Sim, no máximo, foi muito assim, engraçado. um sonzinho ambiente. Exatamente. E existem outros que dá para contornar, né? Os latidos, as chamadas, né, de telefone. Existem casas que ainda têm os telefones fixos, né? As ligações que chegam. E, queira ou não, a gente acaba sendo interrompido, né? A gente para, e a maioria dos telefones fixos, né, hoje, os que existem ainda estão nas salas, e normalmente é onde a gente priva em fazer as sessões, mas aí a gente pausa e depois a gente consegue retomar com bastante facilidade. Se eu fizesse atendimento domiciliar, a minha mãe, o principal motivo seria a minha mãe falando assim, ó, em dias de chuva, Ingrid, vem me ajudar a recolher a roupa, corre, corre, corre. Eu não duvido que eu seria interrompida para isso, porque roupa, gente, é difícil, né? Exatamente. Mas, enfim, você comentou assim que um dos principais lugares para não se fazer o atendimento domiciliar, você mencionou que seria a sala. A sala porque é um meio plural, no sentido assim de que os familiares sempre estão entrando e saindo, e até mesmo no sentido que é onde a maioria das pessoas, né, a família se reúne. Ou é a cozinha para poder comer, ou é a sala para poder assistir TV. Sim. Existe uma questão, professora, que quando a gente vai apresentar o contrato terapêutico, a gente firma, né, o home care ali para aquele paciente, tem umas questões que eu particularmente deixo muito claro. A princípio, o paciente é quem escolhe, né, o local. Ou a pergunta, olha, qual o melhor local, né, para que a gente possa fazer a sessão, né? A sala em si é a maioria dos locais escolhido pelos pacientes. Porém, a sala é um ambiente onde tem mais circulação, né? Existem
salas que são mais centralizadas, ou seja, as pessoas têm que passar pela sala para ir ao banheiro, por exemplo, ou para ir até o quarto, né? Ou simplesmente para poder sair e ir para a garagem, elas precisam passar pela sala. Então, é o primeiro cômodo que o paciente menciona, porém, é o que existe em mais circulação. Só que isso também não é uma regra, nada impede de que no momento da sessão, né, no horário determinado, né, haja um comodato para com o paciente para que as pessoas evitem de circular por aquele local, né? Tudo isso é conversado e colocado dentro do contrato terapêutico. Ah, legal, bacana. Então, nós, enquanto psicólogos, podemos sugerir locais. Olha, esse não é muito bom por causa da questão de várias circulações, né? Olha, esse daqui talvez tenha mais barulho, mas isso nada impede que o próprio paciente ele escolha e vocês entram em um consenso Sim, na hora de fazer o contrato. É sim, isso. exatamente, é isso. O paciente ele pode escolher ali qualquer cômodo da casa. Eu coloco somente uma restrição dentro do meu contrato terapêutico. Isso não incube, não cabe a qualquer profissional fazer isso. Mas eu, por medidas de segurança, e eu acredito que o quarto é um local bem íntimo da pessoa. Então, dentro do meu contrato terapêutico, só não está mencionado que a gente possa fazer sessões no quarto. Acredito que por uma questão mais íntima e é um local mais reservado, né, para um indivíduo fora da sessão. Né? Isso é uma questão que eu coloco, mas nada impede de qualquer outro profissional, se o paciente solicitar, olha, eu prefiro, eu estou mais seguro, eu me sinto mais confortável, eu me sinto mais confiante em estar no meu quarto, em poder falar com clareza várias coisas dentro do meu quarto. Existem essas questões. E aí a gente, de uma forma ou outra, teria que abrir mão. Entendi. Ok. Você pegou e mencionou sobre várias vantagens e desvantagens agora há pouco, falando sobre o atendimento domiciliar. Mas aí eu gostaria de saber agora uma outra questão, já que você acabou de mencionar sobre o contrato terapêutico, tá? Para nós, o ponto crucial é sempre seguirmos o nosso código de ética e nós temos Sim, um conselho, que é o CRP, e logo em seguida o CFP. Para quem não entende, é o Conselho Regional de Psicologia, que é o regional, que a nossa matriz aqui é Bauru, sim, e tem o CFP, que é o federal, que é digamos assim, na linguagem jovial, os tops dos tops, que é onde a coisa complica para o psicólogo se ele não fizer a coisa certa. E eu acabei de mencionar sobre o conselho, o código de ética. Para ter todo esse andamento de atendimento domiciliar, você teve que fazer alguma coisa com algum desses órgãos, esses conselhos? Você precisou solicitar algum tipo de contrato diferente ou teve que entrar em contato? O que o CRP em si diz sobre isso? Bom, professora Ingrid, a prática hoje ela é autorizada pelo conselho. Né? Desde que o profissional ele respeite o código de ética como se ele estivesse numa clínica física, né? Trabalhando numa clínica física. O ponto crucial é que para o profissional, para o estudante, para quem está pensando em iniciar, para quem quer saber um pouco mais, até mesmo para quem já pratica essa modalidade, o ponto crucial é respeitar as diretrizes do conselho, tanto regional quanto federal. Ah, mas o que é respeitar as diretrizes? Lá na resolução de número 11 de 2018, que o conselho ele coloca que está regulamentada, né, o uso das tecnologias, né,
E dentro dessa questão, ele reforça para o profissional garantir o sigilo em ambientes externos. Dentro disso, lembra-se que, apesar de ser uma modalidade, né, de atendimento, como o atendimento online, o home care, ambos requerem os mesmos cuidados éticos, né? Então, o conselho, né, para que eu chegasse nessa decisão, eu busquei informações no conselho e já dentro dessa resolução eu já estava amparado nisso, que a modalidade ela poderia ser praticada, embora no momento não estava com tanta grandeza, né? Isso lá em 2018. Inicialmente, em 2019, a gente teve a pandemia, né? E aí, com isso, aumentou muito os atendimentos online. Sim. Né? Acredito que dentro disso, estando dentro da resolução, né, esses atendimentos online veio a nos proporcionar, aí, a buscar, a estar nos locais onde os pacientes não poderiam sair de casa. Né? Já aí, numa finalização de pandemia, onde a gente poderia estar se deslocando, estar indo até a residência do paciente, acredito que dentro disso a gente ficou com mais força de praticar essa modalidade. Hoje se fala um pouco mais, né? E ressalvando que essa modalidade ela não é extremamente exclusiva, né? É só domiciliar, né? Tem uma gama aí, tem uma flexibilidade que a gente possa estar migrando e mesclando também. E quais foram, quando você entrou em contato com o CRP para saber mais ou menos como que era todo o procedimento, se precisava fazer algo extremamente específico, o que eles falaram para você? Bom, dentro disso, o conselho, ele não me disse assim, olha, você pode executar o home care ou não pode executar o home care, né? Como eu ressalvei anteriormente, a prática já estava lá na resolução de 11 de 2018. Né? Acredita-se que a modalidade não era tão procurada, né? Até mesmo para o conselho. Né? Inicialmente, a gente imagina o quê? Pós-formado. Eu imaginei isso na minha pós-formação. Bom, agora é ir atrás de um espaço físico, né, de uma sala compartilhada ou algo assim, porque eu não posso praticar o atendimento a domicílio, né? E aí eu fui à busca e o conselho me ressalvou dessa maneira, não dizendo, olha, você pode praticar, você não pode praticar, né? E isso estava dentro da resolução. E dentro da resolução, eu, particularmente, fui meio que o desbravador, né? Eu falei, eu vou começar sem a resposta do conselho, que sim ou que não. Comecei primeiro e depois fui ancorado, né, na resolução 11 de 2018, que essa prática estava autorizada pelo mesmo e que eu poderia executar. Eles fizeram algum tipo de questionamento quando você fez a ligação? Foi por telefone ou você foi direto lá? Não, tudo isso foi via e-mail, professora. Eu não fui porque estávamos em pandemia, né? Então foi tudo via e-mail e tudo registrado, obviamente. E a resposta, assim, foi dessa maneira, né? Nada algo muito descritivo e exato, e até mesmo me deixou um pouco com uma incógnita, né? Será que é autorizado? Será que não é? Acredito que estava havendo um momento de transição também junto ao conselho, né? Pandemia, diretrizes, o que nós vamos fazer, como que ficam os atendimentos online, será que temos a mesma eficiência? Será que não? Eu acredito que o próprio conselho estava mesclado com essa gama de informação e como a pandemia, né, deixou várias coisas, né,
desconcertadas, vamos dizer assim, e hoje estão mais equilibradas. Acredito que o conselho não foi eficiente, mas não no sentido de não serem claros, mas eles estavam passando também por um momento de transição. Eu acredito que foi por conta disso. Mas hoje, né, a gente está amparado e é autorizado e está tudo certo, está tudo legalizado. Hoje pode se praticar o atendimento domiciliar ou home care. Eu acho que na pandemia todo mundo teve que se reinventar ou até mesmo teve que correr atrás, né, de informações, de diretrizes, Com de certeza. normas, porque pegou todo mundo de surpresa. Até mesmo o ensino educacional teve que achar outras modalidades de forma Sim, de ensino. Advogados também teve que fazer tudo por vários meios tecnológicos, então a gente teve que trabalhar com as ferramentas que tinham, né? exatamente. Mas ok, obrigada. Agora vamos para a próxima pergunta que eu tenho aqui para você. Referente a quais as diretrizes essenciais, agora eu falo enquanto você, tá? Que o psicólogo ele deve seguir para você mesmo, o próprio psicólogo ter uma prática segura, porque, querendo ou não, eu não sei se você esteve nessa palestra, mas quando eu estava me informando, veio um psicólogo de fora, foi na Semana da Psicologia, foi Sim, ainda na época da coordenadora Ana Elisa, e ela trouxe um palestrante extremamente interessante. Era um psicólogo que estava vivendo com o paciente durante X tempo. Eu não me lembro se você se recorda, mas foi muito interessante. vagamente. Foi muito interessante porque ele ficou durante vários tempos e depois eu fui conversar com um dos nossos professores e ele falou assim que nunca tinha visto uma pessoa que tivesse ficado tanto tempo assim morando com um paciente. Eu lembro que ele tinha algum tipo de síndrome, algum tipo de transtorno, mas e para você, você considera que essa prática é responsável, é segura, não só para o paciente, mas para si mesmo? Porque nós, enquanto psicólogos, temos que ter uma neutralidade e sempre sem nenhum tipo de pré-julgamento, preconceitos estipulados para o nosso cliente, paciente, né? Sim. Bom, é crucial. É crucial falar nisso, né? Porque existem alguns pontos fundamentais que é relevante a gente ressaltar. A prática é segura, porém, nem todos os pacientes serão aptos a serem atendidos em seu domicílio, né? A gente inicia indo até o local, fazendo uma vistoria, levantando a queixa. Havendo a possibilidade, esse paciente ele vai ser atendido no seu lar. Não havendo, você vai fazer o convite, né? Ele tendo a possibilidade, não estando enquadrado, né, nas etapas, né, nos pontos que a gente levantou, dificuldades, ele não estando enquadrado nisso, você o convida para ir até a clínica. Agora, uma outra questão que a gente precisa observar muito, se é extremamente necessário que esse paciente seja atendido no seu lar, né? A gente não pratica o home care porque é legal, Ai, eu quero, só quero isso. porque é mais prático, é uma modalidade que não exige tanto. Não, não é dessa maneira, né? Tem uma extrema necessidade a ser observada, né, nos requisitos, como a gente mencionou, para que o paciente seja atendido em casa. Uhum. Pode ser que esteja surgindo aí, né, uma questão, nossa, mas
será que de repente não pode ser perigoso? Suponhamos, para uma profissional feminina, atender um homem em casa, né? Pode ser perigoso? Dentro dessa questão, o profissional ele tem que se sentir seguro. Se você, mulher, não se sente segura em estar com um paciente, com um homem, numa sala, numa garagem, ou em qualquer ambiente, né, que ele escolha ali, por sua segurança, a modalidade você, mulher, atender homem, pode se restringir, né? Você pode praticar o home care atendendo somente mulher, atendendo somente criança, atendendo somente adolescente, né? Do sexo feminino, se você preferir. Então, não que não seja seguro você, mulher, está atendendo um homem, mas se você se sente vulnerável, né, você pode aplicar essa flexibilidade. Eu acredito que a gente tem que ir com base no nosso limite, né? Exatamente. Todos nós temos limites. Todos nós temos. E aí cabe a nós decidirmos ou não. Mas muito interessante a sua colocação, porque realmente nós sabemos que o mundo ele é perigoso e a gente não conhece Sim. de fato Não, as não pessoas em si. Mas enfim. Agora uma reflexão importante para a gente encerrar, Wagner. Sim. Qual a sua mensagem final sobre a importância do atendimento domiciliar para a psicologia? Bom, o atendimento domiciliar, ele expande muito assim, o alcance, né? Levando o apoio para esses indivíduos que parcialmente, eu vou dizer parcialmente, não têm a possibilidade de se locomover até a clínica. Os pacientes com obeso mórbido, por exemplo, né? Então, para a psicologia, eu acredito que é um avanço crucial o profissional poder se deslocar, fazer uma escuta qualificada, né? Isso acaba auxiliando, como foi mencionado, num diagnóstico até mais preciso e completo, né? Você estar no ambiente do paciente. Então, eu acredito que essa modalidade, para a psicologia, é um avanço muito grande, né? E é uma prática que exige uma alta responsabilidade. Uhum. Né? A sensibilidade do profissional, eu acredito que vai se aprimorar, né? O sigilo, enfim. Também, o sigilo é uma coisa inegociável, né? O profissional, ele vai ter que manter o sigilo, porque ele está fora do setting terapêutico. Ele vai ver várias outras situações, né, como a gente mencionou, a circulação de pessoas, né, a vida extra do paciente, que muitas das vezes ele não menciona no consultório. Né? Você vai estar ali vivenciando com ele. Acredito que é um grande avanço para a psicologia. A gente está podendo praticar essa modalidade. Legal. E só mais duas perguntinhas para a gente fazer o encerramento aqui. Eu gostaria de saber sobre a questão. Nós aqui trabalhamos com um vínculo terapêutico, né? Você acha que devido à modalidade ser atendimento domiciliar, demora um pouco mais para termos esse vínculo terapêutico paciente versus psicólogo ou não? Indiferente se é domiciliar, indiferentemente se é na sua sala, no seu consultório? Eu acredito que a questão vincular é muito do profissional, é muito do terapeuta. Existem vínculos que são imediatos,
né? E existem vínculos que demoram, né? Você é um excelente profissional, você fala com propriedade, porém, né, o vínculo do paciente para com você demora um pouco mais. Então, eu acredito que não há essa diferença de estarmos na clínica ou estarmos, né, no ambiente do paciente. A questão vincular, eu acredito que não interfere nesse ponto, né? O vínculo é inerente, ele pode acontecer na primeira sessão ou pode acontecer depois da segunda, a terceira, né, ou não acontecer. Entendi, obrigada, Wagner. E por fim, a minha última pergunta para você seria que você acredita que o atendimento domiciliar será uma modalidade cada vez mais comum na psicologia? Sim, com certeza. Eu acredito por conta dessa questão, né? Dessa permissão para que o paciente ele possa se sentir confortável em casa, né? Era como online, né? No passado, poxa vida, como que eu vou atender alguém sem estar presencialmente olhando para ele, né? Com a física, a matéria dele na minha frente, né? Hoje tem uma prática, e eu atendo, se me permite falar, eu atendo um paciente na Bélgica e é como se ele estivesse sentado à minha frente, né? A gente usa um monitor, microfone, e eu acredito que a eficiência é a mesma, né? Obviamente que o paciente ele tem que me permitir e eu preciso permiti-lo que isso aconteça com efetividade e a gente tenha bons resultados. Obrigada, Wagner. Então, eu agradeço imensamente você, Wagner, por essa conversa extremamente enriquecedora e esclarecedora. E um abraço a todos aí. Agradeço novamente pela sua participação. Sim, obrigado a você pela oportunidade e um abraço a todos.